As pessoas que trabalham ao sábado, elas, quando conheceram a igreja, o inimigo tentou convencê-las de que era impossível arranjar um emprego que não se trabalhasse ao sábado. E muitos continuam a ser convencidos de muita coisa. Eu quero ser bem veemente nisto. É um apelo sério que eu faço. Mude os seus hábitos de sono. Sugestões para ficar sem fadiga. Resolva os seus problemas antes de deitar. Isto também faz parte da confiança em Deus. Muitas pessoas vão para a cama e pensam: ai, amanhã vem essa concha da luz. Ai, como é que eu vou pagar a prestação do carro? Ai, meu amigo, não vai adiantar nada. Se ficar ali a pensar naquilo durante a noite, não vai aparecer um depósito na sua conta, não vai aparecer nenhum pagamento automático. Então não vale a pena preocupar. Ou sai e paga a conta naquela hora, se não pode, durma descansado. Não leve os problemas para a cama. Segundo aspecto, um quarto escuro e silencioso. Isto tem a ver com as produções hormonais, os ciclos. Eu quero dizer-vos o seguinte: quando começa a anoitecer, o nosso corpo começa a produzir algumas hormonas. E quanto mais tarde ficar, menos dessas hormonas há, menos quantidade há no corpo. Então, menos descanso. Dormir 5 horas depois da meia-noite descansa 1/3 ou metade do que dormir 3 horas antes da meia-noite. Porque as horas antes vão encontrar maior quantidade, não tem a ver com serotonina, não vamos entrar em aspectos técnicos, mas vão encontrar no corpo mais quantidade hormonal que favorece o descanso. Então, com menos horas, descansamos mais do que ao deitar-nos tarde. Um aspecto também importante é a regularidade no descanso. Muitas das vezes dormimos num dia a 1 hora, mas no outro dia vai dar uma série e queremos assistir, dormimos mais tarde. Isso já não é um problema, porque aqui já deitaram as televisões fora, que eu sei. Mas, de qualquer forma, para muitas pessoas que têm uma certa irregularidade no descanso é complicado. Exercício diário. Uma das coisas que ajuda a descansar bem é exercitar. Uma dieta saudável. Muitas pessoas têm muitos sonhos e visões porque comem muito tarde. Deveríamos, já vamos falar sobre isso, vou deixar isso para amanhã. Faça uma cesta de 15 a 30 minutos diários. E tenha confiança em Deus. Muito importante, um dia de descanso semanal. Um dia de descanso semanal, mas isto é necessário falar com adventistas, sim. Para muitos adventistas, o sábado é o dia mais intenso semanal. Passam o dia todo atarefados a trabalhar para Deus, que nem têm tempo para estar com Deus. Deus fica ali à espera. Olha, quando tiveres um momentinho, quando acabares aí com os teus cargos de igreja, se puderes estar comigo um bocadinho, chega ao fim do dia: epá, Senhor, epá, infelizmente hoje não vamos poder estar juntos, não vamos poder, mas eu passei o dia todo a trabalhar para ti. Quero dizer-vos uma coisa: Deus quer mais pessoas que trabalhem com Ele do que pessoas que trabalhem para Ele. Vou repetir: Deus precisa de mais pessoas que trabalhem com Ele do que pessoas que trabalhem para Ele. Uma das grandes artimanhas do diabo é pôr-nos atarefados a trabalhar para Deus, a fazer até mais do que Ele pediu. Eu acho que há uma história bem típica. O que significa mulher na Bíblia? O que é que significa mulher na Bíblia? Certa vez Jesus chegou e veio se encontrar com 2 mulheres. Uma chamava-se Marta, outra chamava-se Maria. Está ali representado os 2 tipos de igreja que podemos ter. As 2 coisas são importantes. As atividades, as tarefas, os compromissos. Mas Deus disse claramente: este tipo de igreja escolheu a melhor parte do que aquele tipo de igreja. Deus não precisa de membros de igreja que estejam tão atarefados com a igreja que não tenham tempo para estar aos pés dele e aprender com ele. Às vezes, estando um pouco mais com Cristo, eu digo isto por experiência própria, eu não gosto de dizer que sou, porque gosto sempre de pensar positivamente. Eu era um viciado em trabalho. É algo que estou a ultrapassar. Mas, muitas das vezes eu acordo de manhã e o diabo já começa: pois é, olha, eu sei que devias fazer a meditação, mas olha só o dia que tu tens hoje. Hoje vai ser um dia intenso. Eu acho que, olha, tu trabalhas para Deus. Olha o tanto de pessoas que vão conhecer a mensagem com isso que vais preparar. Eu acho que era bom avançares e preparar isso. Não, espera, é muito importante tu estares com Deus. Então vamos fazer uma coisa. Deus vai compreender isso muito bem e vai ser uma boa solução. Enquanto trabalhas, ouves um sermão. Meditação. Sempre arranja uma forma. E a gente acaba sempre por protelar. Lutero, penso que era Lutero que dizia: hoje tenho tantos desafios pela frente, tão difíceis, que exigem tanto de mim,
que só conseguirei executá-los se passar pelo menos 3 horas com Deus. A gente pensa é ao contrário. Hoje não dá para estar com Deus. E é por isso que não vencemos. Quando tenho esses dias em que ponho Deus em paralelo ou tento manobrar as coisas, parece que o trabalho não rende. E nos dias em que Deus é posto em primeiro lugar, às vezes em menos tempo concretizamos tudo. Nós vivemos num conflito, numa batalha. Bom, deveríamos dormir quanto tempo? Um bebê deve dormir cerca de 16 horas, uma criança de 10 a 12 horas, um adolescente de 8 a 10 horas, um adulto não menos de 7 e não mais de 9. Um idoso não precisa de renovar tantas células, ele pode dormir, isso já varia um pouco. Não menos de 7, não mais de 9. Eu quero dizer que dormir menos do que o necessário é tão prejudicial como dormir mais do que necessário. Algumas pessoas dormem demasiado e depois elas dizem assim, não sei o que é que se passa comigo, quanto mais durmo, mais sono tenho. Porque quando dormimos mais do que a quantia certa, o corpo é como se ultrapassasse, é como, sabem quantos quilómetros? Ele já fez e agora já está numa segunda volta, parece que tem menos, mas é porque ele já vai na segunda volta. O corpo se vicia a esta indolência e como que começa a pedir mais e já não descansa, ele ultrapassa os seus níveis de descanso. Bom, sol, não vou falar sobre o sol, eu creio que nem no Brasil nem em Portugal este é um grande problema, talvez os cuidados que sabemos que temos que ter com o excesso de sol, a luz solar é um outro remédio muito importante, a ter cuidado só por causa dos melanomas e dessas coisas todas, não é? Ele ajuda na absorção da vitamina D, enfim, todos nós sabemos. Vou falar sobre um outro aspecto importante que também tem a ver com a hipnose do lóbulo frontal e com a dinâmica mental, o ar. Vivemos num ambiente poluído, temos que evitar as áreas úmidas e bolorentas, mas o que eu queria que nós entendêssemos, para além dos problemas das poeiras domésticas, do ar de interior poluído, há alguns hábitos que às vezes temos que são prejudiciais. Por exemplo, às vezes as senhoras gostam de ter uma cinturinha elegante, não é? Mas roupas muito apertadas, elas comprimem o diafragma e prejudicam um pouco a respiração. Às vezes muito. Outro hábito que prejudica é a postura deficiente. Eu tinha um colega na escola que tinha muito estilo. Hoje ele tem uma escoliose, acho que é assim que é escoliose, não é? E muita da nossa respiração é afetada por posições deficientes. Às vezes estudantes que sentam tortos ou pessoas que ficam muito tortas no sofá, tudo isso prejudica a respiração. Mas uma das piores coisas que nós temos quanto à respiração, isto é muito importante porque a respiração oxigena o cérebro e ajuda nos processos mentais. Uma das piores coisas que temos quanto à respiração é não sabermos respirar. Se olharmos para um bebê, vamos reparar que ele respira e a parte que se mexe é a parte inferior do abdômen. Ele respira aqui. Porque ele inspira para a base, para o diafragma, a região do diafragma, e não para o topo. A maior parte das pessoas inspira para aqui. Isto pode ser vantajoso para parecer que se é musculoso, mas não tem muitas outras vantagens. Nós devemos inspirar para esta base, como os músicos, por exemplo, treinam. Outra coisa importante é inspirar pelo nariz e não inspirar pela boca. Devemos inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Muito simples. Porquê isto? Porque no nariz, não sei se já repararam, mas dentro do nariz temos estes pelos aqui. Alguns têm fora também, mas dentro do nariz temos estes pelos que eles servem para filtrar as impurezas. A não ser que tenha esses pelos na boca, pode respirar, inspirar pela boca, não é? Bigode não serve, mas inspirar pelo nariz. Além de mais, o canal é mais longo e o ar tem tempo de se ambientar à temperatura do corpo mais do que na boca. Então, inspirar pelo nariz e para a base, expirar pela boca. Eu vou sugerir algo bem simples. Vamos colocar-nos de pé, com muita reverência. Isto é algo que podem fazer durante o dia, fazer uma pausa e dar umas boas golfadas de ar. Vamos inspirar pelo nariz e para a base. Vamos lá. Vamos lá outra vez.
Se dá assim uma tonturinha na cabeça, significa que o seu cérebro não está habituado a ser devidamente oxigenado. Só mais uma vez. Não é relaxante? Isto é algo tão simples. Estão a ver como Deus nos coloca remédios que são simples. Muito obrigado. Podem sentar-se. Deus nos coloca remédios tão simples que podemos exercitar. Isto é uma pausa que podemos fazer durante o dia muito tranquilamente. Muito obrigado. Preferencialmente de manhã com ar fresco. Olha, bons momentos para respirar são os seguintes. De manhã, como a Sara já disse, é um bom momento. Aqui mais algumas dicas. Eu vou pular um pouco. Mudar-se para o campo é uma boa sugestão. Nós estamos prestes a fazer isso. Mas umas boas dicas, elementos purificadores do ar, as tempestades, já repararam que depois de uma chuvada parece que o ar fica leve, fica aquele cheiro de terra no ar, porque as tempestades despolarizam o ar e fazem com que haja um equilíbrio entre a polarização das células do nosso corpo e do ambiente. E depois de uma boa chuvada é bom respirar. Onde há areia, água e vegetação. Estes são elementos onde há bastante ar puro. Arranha-céus ainda não se foi descoberta nenhuma propriedade de purificação do ar. Amanhã nós vamos falar sobre a água. Eu queria dizer-vos o seguinte. Se não querem sentir um peso na consciência amanhã na palestra, bebam muita água durante o dia. Nós vamos falar sobre muita da saúde que poderíamos gozar num remédio tão simples como este. Eu queria dizer-vos o seguinte, com muita sinceridade. Não percam esta palestra da manhã. O simples mudar deste hábito tão fácil, tão ao nosso alcance, poderá dinamizar grandemente a vossa saúde. Quero dizer-vos que amanhã vou explicar como a água me libertou dos males terríveis que eu sofria da enxaqueca. Vou-lhes mostrar isso. Muito simples. Eu vou falar-vos sobre coisas, com pequenos hábitos, vocês podem mudar radicalmente a vossa saúde. Então, amanhã nós vamos entrar neste remédio, que ao mesmo tempo que vamos falar sobre um dos agentes da natureza, ou dois, no caso vamos falar sobre isto e a alimentação, vamos também entrar no próximo sentido, que é o paladar. Muito poderia-se falar sobre o tato. Ele está relacionado com muitas sensações. Mas eu queria realçar, talvez, deste caso, o seguinte. Nós vimos que muitas das nossas pequenas atividades têm influência na nossa mente. Por exemplo, respirar convenientemente e a dinâmica mental. Por exemplo, descansar convenientemente e a dinâmica de discernimento e poder de decisão, os mesmos efeitos da força de vontade. Eu sei que às vezes parecem pequenas coisas, dizemos, também não é por causa de não respirar bem que eu vou cair em tentação. Eu costumo sempre apresentar uma pequena alegoria que vai ajudar a entender. Alguém que se importaria de casar ou ter uma namorada que tivesse o nariz um bocadinho torto? Só um bocadinho assim, só se nota de frente. Está de lado nem se nota nada. O nariz um bocadinho torto. Importavam-se? Deixariam de casar com uma pessoa só porque tem o nariz um bocadinho torto? Sim ou não? Não. O que é isso? Um bocadinho torto. Quem é que não tem o nariz um bocadinho torto? Não é? Ou que ela tivesse as orelhas um bocadinho demasiado para a frente. Só um bocadinho. Ela tem este problema das orelhas um bocadinho... Ou uma orelha um pouco mais para cima que a outra. Um pequeno detalhe. Quer dizer, as mulheres usam cabelo comprido. Quem é que vai reparar na orelha, não é? Ou talvez, se ela tivesse um outro problema, digamos que uma sobrancelha um pouco mais para cima do que a outra. Mas os olhos são lindos. Hã? Um pequeno pormenor. Ou, por exemplo, há pessoas que têm às vezes um membro um pouco mais comprido. Para falar, normalmente ninguém nota, mas se esticar assim os dois vai-se notar um bocadinho. Alguém deixaria de casar com uma mulher que tivesse um pouquinho, uma mão um pouquinho maior que a outra? Não. Mas e se esta mulher tivesse a sobrancelha torta, o nariz torto, a orelha torta e as mãos um bocadinho mais para a frente que a outra? Casariam com ela?
E o caso já fica mais complicado, não é? Pois é exatamente assim que o diabo trabalha. Quando a gente se fala de música, sim, eu ouço uma ou outra música, mas não é por aí também. Quando a gente fala de comida, sim, eu como isto, é uma outra coisa, mas não é por aí também. Quando a gente fala de descanso, sim, eu não estou a dormir o que devia, mas também não é por aí. Quando a gente fala de beber água, respirar, eu não estou a fazer como devia, mas também não é por aí. Eu assisto um bocadinho mais de televisão. Ele nos mostra aspectos isolados, mas se juntarmos tudo, nós percebemos porque é que a nossa vida espiritual não avança. São pequenos pormenores aqui e ali, que isoladamente parecem não ter influência, mas que juntos diminuem muito a nossa força espiritual. Eu quero dar-vos uma dica. Comecem por analisar as vossas fraquezas. Eu não estou a dizer que há fraquezas mais importantes que outras, mas há fraquezas que nos dominam mais do que outras. E uma das soluções para começar a progredir espiritualmente é começar a avançar. A gente tem tendência de olhar para o nosso grande defeito. E às vezes pomos toda a energia naquele grande defeito, mas a nossa energia está sugada por outros pequenos defeitos. Não estou a dizer que o grande defeito não é importante, mas foque-se talvez em pequenos defeitos que estão a minar, pequenas raposinhas, porque um conjunto de pequenos defeitos aqui podem dar-lhe energia suficiente para avançar para grandes defeitos ou para defeitos maiores. Então, não menospreze os pequenos problemas. Se o seu problema não é apetite, mas televisão, talvez, controlando melhor o apetite, tenha mais força para vencer a televisão. Estão a entender o que eu estou a dizer? Se o seu problema é música, talvez ouvindo um pouco menos, ou assistindo um pouco menos de televisão, comendo um pouco melhor, bebendo um pouco mais de água, respirando um pouco melhor, pequenas coisas, para ter mais força. Então, em vez de menosprezar as coisas pouco importantes, a Bíblia é muito clara nisto. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não vence nas batalhinhas pequenas, não consegue vencer as batalhonas grandes. E muitos de nós não estamos a vencer os grandes monstros, porque menosprezamos estas pequenas coisinhas. Eu quero que você entenda uma coisa muito séria, que está na Bíblia. Monstros podem ser fortões. Já ouviram falar da história de Golias? Parecia que não havia nenhuma brecha ali. E uma pequenina pedrinha foi o que acabou com a festa. E não sei se vocês repararam num pormenor. Onde é que acertou essa pequenina pedrinha? Lóbulo frontal. Não sei se estão a perceber a lição que Deus quer dar. Às vezes pensamos que somos muito fortes, porque temos este ou aquele talento, esta é aquela qualidade. Mas desprotegemos com pequenas coisinhas que acabam por derrotar-nos. Já viram que uma pequenina coisinha fez tombar uma coisona deste tamanho e acabou com ela? Muitos de nós deixamos de ser gigantes espirituais por causa de pequenos pormenores. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta promessa. Vemos que as pessoas que estão aqui, Senhor, apesar do avançado da hora, desejam buscar este poder. E que eles não saiam daqui sem a bênção que vieram buscar. Que a sua busca, que a sua persistência seja recompensada. E esta noite o que eu peço, Pai, é que eles saiam daqui preenchidos com uma dose especial de ânimo, de fé e, acima de tudo, do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.